Mais está de volta para falar de saúde. Você sabe o que é ferritina? É uma proteína responsável pelo armazenamento e transporte do ferro no nosso organismo. Apesar de fazer parte do nosso corpo, se tiver em excesso, pode acarretar uma série de doenças graves, como cirrose, câncer de fígado, diabetes, arritmias cardíacas e ainda demência precoce. E para a gente entender como prevenir, que isso aconteça, quais são os tratamentos indicados, hoje a gente recebe aqui o médico hematologista, Dr. Fábio Benedetti. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Quando a gente fala em ferritina, as pessoas, para entenderem qual que é a importância disso, de a gente ter uma proteína no nosso corpo que carrega o ferro, que é tão importante também para a composição do nosso organismo. Bom, o importante é a gente saber que a ferritina, na verdade, ela representa, sim, o estoque de ferro. Então, muitas vezes a gente lança a mão desse exame para saber como está o estoque de ferro das pessoas. Por exemplo, em alguém que tem anemia, para saber se essa anemia é por deficiência de ferro ou não. Mas ela não se altera exclusivamente na alteração do ferro, no excesso ou na deficiência do ferro. Ela se altera em algumas outras situações, como em situações onde há inflamação no organismo, algum tipo de inflamação. Ela pode ser decorrente de uma outra situação que você está passando. Exatamente, é o que a gente chama de uma falsa elevação, Não é o exame que deu errado, mas é o organismo gera uma interferência nessa ferritina e faz com que ela se manifeste, com que o número no exame seja mais elevado do que realmente ela é. Em quais situações que isso pode acontecer, doutor? Isso pode acontecer em qualquer situação inflamatória, como, por exemplo, uma gripe ou uma outra infecção, mas o mais frequente de a gente ver é essa alteração relacionada a síndromes metabólicas. Por exemplo, alteração de colesterol, alteração de glicose, sobrepeso. Essas situações todas podem cursar com elevações, com aumentos leves de ferritina. E aí tem as situações mais graves, que são as menos frequentes, é isso? Exatamente. A nossa preocupação sempre são com as situações mais graves, que felizmente elas não são tão frequentes assim, principalmente relacionadas com uma doença chamada de hemocromatose, que é uma doença genética e que, em verdade, o que ela faz? Ela faz com que o nosso organismo perca o controle sobre o balanço do ferro no organismo e faz com que o nosso organismo progressivamente guarde mais ferro no seu organismo, nos seus órgãos de estoque. E aí o que pode acontecer? Isso depende muito do órgão mais afetado. Em geral, o órgão mais afetado nessas circunstâncias, na hemocromatose, é o fígado. E esse estoque exagerado no fígado, com o passar dos anos, ele vai gerar gordura no fígado, numa tentativa de defesa do organismo. E se isso não for corrigido, isso evolui para cirrose e, eventualmente, câncer de fígado. Pode ser depositado no pâncreas e gerar diabetes, no coração e gerar arritmias ou, eventualmente, insuficiência cardíaca. Então, dependendo de onde ele está depositado, esse ferro gera uma lesão no organismo, naquele órgão, que vai desencadear, no passar de anos, algumas lesões. Mas a gente tem que tomar cuidado para também não assustar as pessoas, Isso não vai acontecer em todo mundo que tem a ferritina elevada. Se a gente tivesse que escolher um ponto de corte, vamos dizer assim, uma gravidade para a gente começar a se preocupar, seria uma ferritina acima de 1000. Então, os estudos provam que ferritinas acima de 1000, persistentemente elevadas durante 5 a 10 anos, podem gerar todas essas complicações. Ferritinas um pouco mais baixas ou por menos tempo nesse nível, não há comprovação de que efetivamente possam causar essas complicações mais graves. Mas já existem indícios que algumas situações mais leves, como algumas alterações hormonais ou alterações articulares, elas já podem causar. Doutor, tem algum sintoma de que você pode estar com a ferritina elevada ou não? É só uma coisa que é possível ser vista nesses check-ups que a gente faz no médico, Ela por si só não dá nenhum sintoma, Eventualmente, se a gente já tiver alguma complicação, como por exemplo um grau inicial de cirrose, vai se ter os sintomas da cirrose. Se tivermos diabetes, a gente pode ter os sintomas do diabetes. Daí vai ser de cada doença. Exatamente, mas ela por si só não dá nenhum sintoma. A gente tem uma pergunta aqui do público, deixa eu dar uma olhada, pode colocar na tela. Gostaria de saber qual é o nível certo de ferritina que um adulto precisa ter. A pergunta da Vera. Bom, depende um pouquinho do laboratório, do aparelho usado para a dosagem da ferritina, mas em geral é entre 200 e 300, esse nível máximo. Varia um pouquinho, modifica do homem para a mulher. Tem lá uma medida certa, Isso, dependendo do laboratório tem uma medida, mas varia entre 200 e 300. Em geral, até 500 a gente não se preocupa muito. Acima de 500 a gente começa a se preocupar um pouquinho e efetivamente precisamos resolver o problema quando ela passa de 1000.
Quando ela está, por exemplo, acima de 500, vocês fazem, então, uma investigação para saber o que pode estar ocasionando isso? A gente precisa sempre fazer uma investigação para saber se ela não está relacionada com, por exemplo, essas causas metabólicas, com alguma infecção, por exemplo, alguns tipos de hepatite podem gerar isso. E também pesquisamos as causas genéticas. Então, a gente faz alguns exames genéticos para ver se não é algum dos tipos de hemocromatose. Tem vários tipos com agressividades diferentes para cada um dos tipos dessa doença chamada de hemocromatose. Que antigamente se via essa doença como uma doença bastante grave e extremamente rara. Hoje em dia as coisas evoluíram, a gente já entende ela como uma doença não tão rara assim e que sim, na maioria das vezes não causa complicações, mas que a gente tem que tomar bastante cuidado dela. Ela não causa complicações desde que a gente resolva o problema e contorne essa questão da ferritina elevada. Resolver o problema, né? O que significa? A gente vai tratar a ferritina ou a doença que já está instalada? Como é que funciona? As duas coisas. A maioria das vezes, o mais frequente é a gente ver a ferritina elevada ainda sem uma doença instalada. Por exemplo, algumas doenças não têm reversão. Se a gente já tiver uma cirrose grau Child B ou Child C, eu não vou ter reversão. Eu posso contorná-la para que ela não siga progredir, mas eu não consigo mais reverter. Diabetes, também eu não consigo reverter. Mas muitas vezes, com o controle da ferritina, eu melhoro o desempenho desse organismo e posso usar menos medicações, né? E o objetivo é que eu não tenha complicações. Então, o tratamento principalmente visa eu não ter complicações, eu diminuir os níveis de ferritina para que eu não venha a ter uma complicação por conta dela. Tá certo. Obrigada, doutor. Obrigada pelos esclarecimentos. A gente agora já vai ficar de olho, todo mundo sabendo aí que precisa controlar a ferritina. Obrigada, uma ótima tarde. Boa tarde.